Falar de arte afro-brasileira é, antes de tudo, uma questão afirmativa, porque demarca um lugar que é o da produção de obras que trazem a temática negra sem embranquecer ou invisibilizar o artista ou a artista. Isso a gente já sabe que é um fato muito comum quando a gente fala de autoria negra nas artes em geral. A arte africana sempre esteve muito atrelada a uma função e a uma utilidade, que na maior parte das vezes é ritualística, mas também o que a gente pode chamar de artes da corte, que são basicamente objetos que materializam o poder e a autoridade nas cortes reais africanas escravizadas. Então, mesmo que esses objetos estivessem na memória do povo escravizado, eles não encontraram espaço para continuidade e recriação no Novo Mundo. Isso porque a arte africana, e isso é importante dizer, ela é ligada a uma geografia, a uma paisagem, com elementos da natureza que são muito específicos, que dentro de um regime servil acabam perdendo o significado. Então, a história da arte afro-brasileira, e eu estou falando com a professora e pesquisadora Vanessa Raquel Lambert de Souza, é a história de uma produção artística que transporta a marca de uma sociedade arrancada de suas raízes. E a gente chega nas obras do Jorge dos Anjos. Aqui na nossa mostra artística, a gente tem 3 obras dele, e o Jorge dos Anjos joga com essa ideia de desaparecimento, de sincretismo, de mistura e de ritual, desse encontro entre 2 mundos que a princípio não teriam relação. Só que ele vai além disso, né? Ele diz com o seu trabalho que essa relação existe e essa aparente distância, na verdade, fala desse apagamento, desse embranquecimento e dessa apropriação da arte africana. O Jorge dos Anjos foi aluno da Amílcar de Castro. Então, o concretismo e o construtivismo são personagens desse jogo que o Jorge dos Anjos traz com suas obras. Só que o que ele faz é oferecer uma outra forma de ler a história da arte, onde o concretismo não é o protagonista. Então, ele utiliza os conhecimentos sobre o uso e a experiência da forma para mostrar esses afrosignos, que são alfabetos não lineares, mas ele está sugerindo que tudo aquilo que antes era visto como étnico, tribal, né, os objetos roubados de África e que na Europa não ocuparam os museus do que se convencionou chamar de arte, mas sim os museus etnográficos. Enfim, ele está dizendo que esses elementos possuem não só valor simbólico e estético, mas que o valor simbólico e estético na arte africana, e portanto na arte produzida pelos negros e negras em diáspora, está justamente nessa relação com o ritual. Então, por exemplo, nas gravações, que são obras em que ele queima tecidos, imprimindo nesses tecidos formas geométricas, que são iconografias do candomblé, não é só um concretismo preto que a gente vê, mas uma alusão a práticas ancestrais, práticas de violência que foram e ainda são colocadas sobre os corpos negros. Tem uma fala muito bonita do Jorge dos Anjos em que ele diz que o ateliê de arte para ele é um terreiro. Isso é muito potente, porque entender a produção de uma obra de arte como um objeto que torna visível essas ligações entre o mundo da vida, o mundo da arte e o mundo espiritual já é por si só um gesto decolonial. É um gesto que estabelece esse encontro, né, entre arte e vida, que é tão definidor da prática produzida pelos ancestrais do Jorge dos Anjos. E aí tem uma outra fala da Vanessa Raquel, que também é muito importante trazer aqui, que ela nos diz, né, que nas línguas banto, por exemplo, a palavra belo diz de uma eficiência em concretizar aquilo que é imaterial. Então, é sobre coisas que a gente já não pode ver ou tocar, mas que passam a ganhar corpo a partir do gesto de um artista. Então, para entender isso que a gente chama de arte afro-brasileira, a gente precisa ter em mente que grande parte dos elementos da arte africana não chegaram ao Brasil, que é justamente esse entrelaçamento entre a produção artística feita em África, as estruturas sociais, políticas, econômicas e religiosas que não se transporta junto com todo um povo sequestrado.